Eu sou Maria Eduarda, eu sou psicóloga e sou especialista em sexualidade humana. Trabalho com essa área de sexualidade. Sou terapeuta de casal, terapeuta de família, trabalho com essa área de relacionamentos. Tenho formação na área de terapia cognitiva sexual, sou professora. E hoje eu estou aqui conversando com vocês. Queria que fosse um bate-papo, né? Uma coisa mais leve. Vou conversar com vocês um pouquinho agora no início. E vou deixar um pouquinho de um tempinho no final para vocês perguntarem se vocês tiverem alguma dúvida, certo? Vou. Mas antes, eu já vi que tem aqui Celeste, Jane, Samsung, eu não sei quem é Samsung. Samsung, quando eu entrei, ela estava falando bem muito. Tem Marlúcia, Roselane, Beth, Suzana, Larissa. Enfim, boa noite a todas vocês. Eu queria começar fazendo uma perguntinha, né? Como se fosse tipo uma enquete, baseada nos mitos sexuais que a gente tem, baseada em pessoas com autismo, né? Vocês conseguem observar a ferramentazinha? Vocês têm a ferramentazinha aí embaixo, mas como eu estou vendo todas vocês, vocês levantem a mão assim, certo? Quem puder levantar. Vocês acreditam, vocês acham que as pessoas com autismo são pessoas assexuadas? Tenho minhas dúvidas. Certo. Outra questão que já vai, né? Vocês acham que as pessoas com autismo são pessoas hipersexualizadas? Acho que não. Eu acho que não. Vocês, as demais, alguém acha que que eles são hipersexualizados? Pessoas hipersexualizadas? Vamos falar um pouquinho sobre isso, certo? Vocês acham que elas são pessoas capazes de manter relacionamentos afetivos e sexuais? Acho que sim. Talvez na parte mais madura, né? Falando assim de Sim, sim. 25, 27, 30 anos, mas na adolescência eu acho que não. Uhum. E vocês acham que elas sejam pessoas frias e sem emoções? Tchau, Ruth! Frias, E sem exteriormente, emoções. sem emoções, não. Com emoção, agora muito embutido. Uhum. Certo. Vamos lá. Eu começo com essas perguntas, né, para ver mais ou menos, porque como é exatamente, nem um pouco frias por dentro. A gente vê, né, muitas pessoas leigas, né, pessoas que não são fora do convívio, que não convivem com pessoas com autismo, elas costumam dizer que são pessoas frias, que são pessoas sem emoções, que são pessoas hipersexualizadas, algumas dizem que são assexualizadas, enfim. Então, eu queria falar hoje um pouquinho com vocês sobre isso, né, sobre essa questão do autismo, da sexualidade, do desenvolvimento da sexualidade, orientações e cuidados que devem ter em relação à sexualidade, os pais e os cuidadores, né, a necessidade da educação sexual também. Vamos falar isso bem rapidinho por cima, para dar para a gente falar e debater no final, tá certo? A princípio, né, a questão da sexualidade, antes de eu botar os slides, eu gostaria de responder de uma forma geral a todas essas perguntas, né, iniciar respondendo de uma forma geral a todas as perguntas, dizendo que, de forma biológica, e fisiológica, não há nada que comprometa o desenvolvimento e a função sexual das pessoas com autismo, né? Então, elas são pessoas que têm o seu funcionamento sexual de forma, normal, como qualquer outra pessoa. O que às vezes dificulta um pouco, né, que depende do grau de comprometimento, é esse lado intelectual, cognitivo, que às vezes faz com que dificulte a possibilidade deles enxergarem as suas reais necessidades, né? Compreender as suas reais necessidades. Então, o que acontece é isso. A gente vê pessoas que têm a questão do desenvolvimento físico, né, biológico, fisiológico, ok? Quando a gente fala desse desenvolvimento físico, biológico, a gente fala em relação a quê, né? A gente fala em relação à anatomia,
a gente fala em relação aos hormônios, a gente fala em relação também à questão ao desenvolvimento aos caracteres sexuais primários e secundários, né? Ele tem um desenvolvimento sexual de forma como qualquer pessoa neurotípica tem, né? Então, a gente tem essa questão da questão intelectual e cognitiva que faz com que a sua questão de compreensão em relação às suas necessidades fique um pouco limitada, né? A gente vê isso através de quê? As crianças, de uma forma geral, aos 3 anos de idade, começa a aparecer a sua curiosidade em relação a os seus genitais, né? Como a gente sabe, aos 3 anos começam as crianças a ter essa questão do, como a gente fala na psicologia, é o período da fase pré, né, operatório que a gente fala, que é a questão da gente se envolver com simbolismos, ou seja, as trocas entre as pessoas, as crianças, os adultos, geram curiosidade, gera aquela questão do encaixe de digamos, informações recebidas de fora, novas situações, com as nossas vivências já existentes, pré-existentes. Quando a gente vê uma pessoa com autismo, o que pode acontecer é justamente isso. Ele não consegue, aos 3 anos de idade, né, captar essas informações e ele vem receber e captar essas informações de uma forma mais tardia, né, que geralmente acontece mais lá para frente, é uma fase mais lá para frente. Então, esse desenvolvimento, essa curiosidade que ele tem com as crianças de 3 anos, né, em relação aos seus genitais, aos corpos, aos joguinhos sexuais que são sem maldade, né, aquele negócio menino tem pipi, pipi, aquelas coisas todas, eles vão ter mais adiante, que é quando desperta essa curiosidade deles, né? Então, a gente vê nessa situação o quê? Uma questão de uma idade cronológica versus um desenvolvimento sexual infantil. Isso desencadeia o quê? Um adolescente, né, como se desenvolve essa questão da curiosidade e da sexualidade de uma forma mais tardia, a gente vê que a puberdade e a curiosidade da pessoa aparece quando ele é mais velho, já está naquela situação de 12, 13 anos. Quando a criança desperta essa curiosidade na criança, ela toca nos genitais sem ter excitação, né? Voltando a dizer, sem uma conotação sexual, mas ele sente essa questão dessa excitação e consegue dissipar essa energia. Quando é uma criança, quando a pessoa gera essa curiosidade com 12, 13 anos, quando ele começa a descobrir o seu próprio corpo, esse corpo já está cheio de hormônio. Então, essa curiosidade não se dissipa, né? A pessoa não consegue desgastar porque são aquelas questões, né, que a pessoa vai tendo a descoberta tardia da sua sexualidade, do seu corpo, e essa questão é como se fosse impulsos que a pessoa tem em relação à raiva, impulsos sexuais. Esse impulso sexual fica, né, difícil de ser controlado, que é um impulso como outro qualquer, o impulso sexual nessa idade. O que a gente vê é o quê? É que muitas pessoas, né, veem essa situação, têm a visão da pessoa com autismo como uma pessoa, imagina uma pessoa santificada, uma pessoa que não tem necessidades sexuais, uma pessoa que não vai ter uma vida afetiva e sexual, uma pessoa que não tem... Resumindo, a grosso modo, pessoas que não vai ter vontades, né? E as vontades, todo mundo vai ter, porque pessoas têm vontades. Pessoas com autismo, por que não teriam vontades também? O que acontece é que a gente, por ter uma crença limitante em relação a isso, a gente não explica as coisas para eles. E quando a gente não explica essas coisas, como a gente fala, a falta de informação gera comportamentos inadequados. Ou seja, eles não sabem como se portar. E daí vem aquela questão da hipersexualidade, né? A gente não é que eles sejam hipersexualizados, é porque eles não tiveram a educação sexual no momento que eles deveriam ter. Aquela explosão toda sexual aconteceu em um só momento. Eles não sabem como agir com aqueles impulsos sexuais, né? E é muita informação, ele não sabe lidar com as sensações, né? Ou seja, as modificações corporais, tudo é estranho, tudo é novo, os seios, os pelos aparecendo, as ereções acontecendo, né? Então é muito difícil para lidar com isso se não houver uma explicação adequada. Então, se a gente puder ir explicando isso para as nossas crianças desde pequena, né, na medida do possível, a gente vê que essa situação é bem mais facilitada. Agora, isso tudo para a gente chega justamente para quê? A necessidade da educação sexual. A necessidade da educação sexual para as pessoas que têm autismo, né?
ela facilita bastante. Eu vou abrir aqui o slide para a gente poder elaborar e eu vou falar de uma forma mais geral para vocês os aspectos dessa sexualidade, ok? Deixa eu abrir aqui. Ô, Maria Eduarda, deixa eu Oi. te perguntar uma coisa. A questão dos hormônios, né? O Augusto, por exemplo, ele tem baixa testosterona. Meu marido falou que você está explicando. Isso é comum Uhum. nos autistas? Tá ouvindo, bem? Tô ouvindo. Não, assim, eles têm a questão hormonal é, para todas as crianças, independente da idade, é a mesma coisa, né? A gente tem uma situação, digamos assim, em relação às pessoas com síndrome de Down, né? Os portadores, as pessoas portadores, não, as pessoas com síndrome de Down. Na questão da síndrome de Down, a gente vê uma diferença na questão da reprodução, por exemplo. Os homens, eles têm não têm essa capacidade reprodutiva e algumas meninas, elas têm essa capacidade reprodutiva diferente, nessa questão hormonal. Mas as Tá lá em pessoas, cima da mesa. mas as pessoas com autismo, certo? A capacidade sexual, o desenvolvimento sexual, os hormônios, a anatomia, o desenvolvimento dos caracteres, né? É igual para todas as pessoas, com autismo ou sem autismo. Então, se essa questão da baixa testosterona tiver um pouquinho, né? A questão da testosterona, se tiver um pouco baixa, aí é bom ver junto ao médico o que é que pode estar acontecendo. Mas esse desenvolvimento hormonal é normal dentro do padrão. A gente sabe que não existe essa palavra. Eu queria primeiro diferenciar essa questão de sexo e sexualidade para vocês, né? Dizer que o sexo, ele é apenas uma questão, é totalmente diferente da questão da sexualidade. O sexo, ele é vinculado ao biológico, ao cromossômico, né? Que é aquela questão do XX e XY para os homens. É a questão corporal, as genitálias, e muitas vezes a gente se refere ao sexo como a questão do coito, né? Da penetração, da transa, a relação sexual em si. A sexualidade é uma coisa que vai muito mais além, né? Ela é questão de comportamento, corpo, expressões, a questão do toque, de vontade, com a pessoa do bem-estar, do desejo, orientação, de como você se sente com você, com o mundo, essas trocas de afeto, desejo, todas essas questões estão relacionadas à sexualidade. Então a gente vê que sexualidade vai muito além de sexo, certo, pessoal? Sexualidade engloba muito mais, inclusive o próprio sexo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente vê que a sexualidade é um aspecto central do ser humano, que está relacionado a sexo, identidade e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Ainda segundo a OMS, a sexualidade inclui diversas dimensões, sendo influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos. Maria Eduarda, esse Oi. segundo slide não entrou, não. Não entrou, não? Não, a gente ainda está em sexo e sexualidade. Eita, e agora, não? Não, O de paz foi? não. Não, Então deixa eu ir devagar e menorzinho assim para ver se entra. Agora Entrou. apareceu? agora entrou. Pronto, vamos minimizando assim, porque parece que minimizando tá entrando, não tá dando erro. Esse aqui é o conceito, né, da OMS sobre a sexualidade, certo? Dizendo que todos esses fatores influenciam, né, a nossa sexualidade. E aí a gente vai logo de uma forma direta. A questão da sexualidade. Qual o papel dos pais, das crianças, né, dos adolescentes, do adulto com autismo nessa situação? Eles mesmos, né, dependendo do grau de comprometimento intelectual, eles sentem essa necessidade, né, de ter relações. Muitos deles querem ter uma relação sexual, querem ter um relacionamento afetivo, que seja. Né? A gente vê que dependendo do grau, pode ser uma brincadeira, eles vêm reproduzindo uma situação que viu na televisão, de beijo, de abraço, que viu num filme, num desenho, e reproduz essa situação em casa, mas muitos deles gostariam de ter uma relação como um adolescente qualquer, né? Essa vontade existe, ok? E daí a gente vem a questão da qual o papel dos pais, né, dos cuidadores, porque assim, a questão da educação sexual é um papel geral de todas as pessoas que estão envolvidas com a criança. Mas os pais são as primeiras referências, né? Aquelas que estão com as crianças desde sempre.
Então, além de tudo, a gente vê que é preciso proporcionar para a criança um ambiente confortável, um ambiente seguro, um ambiente que para que ele se desenvolva completamente como pessoa, ok? Abri aqui o slide de página. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Pronto. Os pais, eles são os primeiros educadores sexuais. Alguns pais não tocam no assunto por pudor e constrangimento e falta de treino, né? A gente vê que muitas pessoas acham que é ignorância, que o pai não quer que o filho não se relacione com outras pessoas, ou o pai acha que não é necessário. Enfim, muitas vezes o pai até acha e acredita que é necessário, mas ele tem vergonha de tocar no assunto, ele não sabe como chegar no assunto, e por isso muitas vezes não tem essa questão de mais intimidade, de proporcionar um esclarecimento maior para o filho. Mas se isso não partir dos pais, vai partir de quem, não é verdade? Às vezes a gente tem um profissional capacitado e que muitas vezes também há essa carência de profissionais capacitados, né? A gente vê em escolas que precisam dessa questão de, a gente sabe que muitas escolas têm profissionais que trabalham com crianças especiais, mas voltado para essa área de sexualidade, né? Muitas vezes essa questão do tabu, né? Então, assim, é importante ter essa questão de sair de dentro de casa com essas orientações. A preocupação diz maior preocupação diz respeito à ocorrência do abuso sexual e das mudanças corporais. Olha aí, Larissa, que você, né, começou já falando sobre isso, da necessidade de a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. A percepção do adolescente como um bebê com intensa infantilização, né, isso prejudica bastante. A gente vê também que os pais, muitas vezes, não é nem a questão de ver a criança como um bebê ou com intensa infantilização, muitas vezes é a questão de uma hiperproteção, né? A gente vê muitas situações, poxa, meu filho já passou por tantas situações duras, eu não quero que ele passe mais por essa situação de querer se envolver com a pessoa e passar por essa frustração de não conseguir se envolver. Então, eu quero que ele evite uma decepção e não vou despertar isso nele. Mas, independente da gente despertar ou não, ele vai sentir o interesse, né? Porque está ali. Ele, a não ser que, como eu falei, tem um comprometimento grande, né? Mas, assim, o interesse tem, porque ele, moderado, leve, ele vai ter aquela percepção do que acontece ao redor, vai ter as trocas, vai ter as conversas, né? E com o tempo a questão flui. Pode demorar mais um pouco, mas o interesse aparece, certo? Esperanças de que um dia ele chegue a namorar e oscilações entre a negação e a esperança acerca do desenvolvimento sexual. É um pouquinho do que eu falei agora, né? Muitos pais, eles oscilam entre a negação e a esperança de que eles se desenvolvam sexualmente, que sejam capazes de manter relações sadias, saudáveis com outras pessoas. E não vislumbram o futuro de seus filhos no envolvimento em relações sexuais, resultando em uma falta de atenção à saúde sexual. Isso é bem importante, porque muitos pais, como eles não veem essa questão da sexualidade presente nos filhos, eles acabam que deixam meio de lado, né? Não por maldade, óbvio, mas essa questão da saúde sexual relacionada a seus filhos, né? As meninas, por exemplo, não fazem os exames periódicos, não são consultadas com ginecologistas, não acham necessário, os meninos também, né? A questão de mudanças corporais, higiene, que muitas vezes prejudicam a saúde sexual. Então, assim, essas coisinhas a gente tem que ver que é preciso, né? A questão da sexualidade, né, não está necessariamente vinculada à questão da saúde sexual. A saúde sexual é importante para pessoas que exercem ou não essa questão da sexualidade, que sejam ativos ou não, digamos assim, certo, pessoal? Tá tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Pronto, vamos lá. A gente vê algumas questões que precisam ser treinadas, né? A questão de iniciar a interação social, lá vou eu com sexual, né? A gente vê essa questão de iniciar a interação social, né? Justamente por eles terem menos compreensões nessas questões que regem os códigos sociais. E a gente precisa falar justamente sobre isso na questão também, que já vem um pouquinho dessa questão da hipersexualização, né? Muitas vezes eles nem têm, é, de fato, a intenção de serem uma questão de uma hipersexualidade, de pegar em partes inapropriadas dos outros, das pessoas, professores, enfim. Mas é uma questão
não terem muito conhecimento de regras sociais, de saber o que é particular, o do outro, público, privado. A gente vai falar sobre isso também. É a questão de treinar e compreensão sobre o que é literal e não visual, né? Isso dificulta nos relacionamentos, a questão da dosagem do humor, dificulta os relacionamentos também, as interações, as mudanças inesperadas, né? E a questão do desenvolvimento entre equilíbrio do falar e ouvir, compreendendo que o que é bem interessante para ele, né? Aquela vontade de falar muito sobre um assunto, aqueles interesses específicos podem não ser para os outros, para o outro que está com ele. Então, isso é uma questão muito de desenvolvimento dessas habilidades sociais que muitas vezes as pessoas com autismo não têm, a gente sabe. Ok? Orientações necessárias. Essas é que eu acho bem importante para a criança desde pequenininho, né? Explicar a diferença entre público e privado, despir-se no quarto ou no banheiro, né? Saber que não pode ficar andando pelado ou pelada por dentro de casa, né? Vamos trocar de roupa dentro do quarto, dentro do banheiro, para a pessoa saber o que é privacidade, seu corpo, né? Que não pode sair mostrando por aí. Tocar os genitais só em local privado, né? Isso é bem importante, porque muitas vezes a gente faz, não pega, não toca, não tá certo, não, né? Então, assim, saber que, óbvio, com moderação, né? E da forma que pode ou não ser tocado, isso a gente vai falar também, mas saber que, a grosso modo, até o momento da gente falar que não dá uma negativa de um grito, digamos, não pega, solta, né? A gente simplesmente dizer que, dependendo também da idade em que a criança estiver, e dos interesses, porque a gente já viu que a questão da idade cronológica não tem relação com o desenvolvimento, né, da sexualidade, mas a gente poder associar e saber exatamente o local, saber direcionar se é o momento de pedir para a criança não pegar de uma forma gentil, ou de saber explicar que ela tem que pegar num lugar privado. Ensinar a fechar a porta do banheiro quando estiver no banheiro, essa questão também é bem importante, né? Todas essas questões aqui são importantes para evitar abuso, né? Não entrar no quarto dos outros sem pedir autorização, circular dentro de casa ou na rua sempre vestido, dar indicações concretas sobre como cumprimentar, né? Isso é muito importante, aquela questão da gente saber que muitos pegam nos seios, na bunda, outros pegam de toda forma, então assim, algumas pessoas podem se sentir invadidas, né? E daí vem já aquele estereótipo de que são hipersexualizados, né? Às vezes as pessoas eles só acham que o peito é como uma barriga, como uma coxa, as costas, ele não sabe que é essa conotação sexual nos seios de uma mulher. Então ele vai tocar nos seios como se estivesse tocando em qualquer parte, para ele está tudo bem, né? Então, dá indicações corretas como cumprimentar e dá indicações concretas como tocar e não tocar nos outros, ok? Como lidar com a inadequação da pessoa com autismo. Essa inadequação são justamente esses comportamentos que os outros julgam inadequados, né? Que são esses toques, digamos, essas questões de tirar roupa, de tocar nos genitais no momento inapropriado. Então, a primeira questão de como a gente tem que lidar com essa inadequação é saber quando ocorre, como ocorre, a frequência que ocorre e os gatilhos que despertam essas inadequações. A partir daqui, dessas 4 informações, a gente vai saber como lidar com isso através de orientações. Lembrando que as orientações devem ser sempre dadas de formas claras, objetivas, breves, né? Se a gente falar muito, enrolar muito, não vai entender nada. Então, a gente tem que dizer, não pode fazer isso por causa disso. Sem enrolar muito, né? Tem uma questão bem interessante, né? Que eu sempre digo para o pessoal. Eu explico como para ele. Explica só o que perguntar. Não precisa explicar muita coisa. Porque às vezes a gente quer explicar tanto que a gente explica mais do que devia e às vezes ele não está nem interessado, não está nem querendo saber, ele ou ela, né? Então a gente tem que fazer assim. Pergunta o que ele quer saber e responde justamente isso. Qual a necessidade de compreensão, a necessidade de aprendizado naquele momento. E fala justamente sobre isso. Tem um livro, né? Esse livro aqui, que eu separei para vocês, né? No final também vou dar referência de alguns materiais legais para vocês verem essa questão de sexualidade. Esse livro é bem interessante. E nesse livro, ele fala uma parte que um filho de uma pessoa, né? De uma paciente dela, perguntou de onde os bebês vinham, né? E ela sai explicando a história, ela fica toda
confusa. Essa pergunta todo mundo fica confuso em qualquer momento da vida, né? Quando vai explicar isso para o seu filho. E daí ela explica uma história bem, né? Não, porque o bebê vem de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar. E começa a explicar de uma forma bem científica, né, a situação dos bebês. E não tão científica como você explica para qualquer criança. E ele só perguntou e só disse, não, porque fulano disse que ele vinha da casa do tio dele, né? Então a gente vê, para eles muitas vezes a gente vê questão de namoro mesmo. Eles dizem que estão namorando com alguém, mas para eles o que é o namorar? Né? Para uns, namorar é dar a mão, para uns é só dizer que está namorando, para uns é só estar andando junto, para uns ter que ter um beijo na boca, para outros, com grau leve, já é uma coisa mais avançada. Né? Então, assim, as experiências, as informações, o que a gente precisa explicar, que seja limitado às suas dúvidas, tá certo? De forma breve, objetiva, bem clara. Ok? Agora a gente vai entrar na parte justamente dos desafios, que são essa questão das manifestações sexuais, né? Quando a gente dá aula, a gente fala bem muito sobre essa questão, que é uma questão bem prática, né? E que gera muita curiosidade em relação à questão do dia a dia mesmo deles, de como lidar com essas situações que são concretas, né? As mudanças corporais, elas vão variar, né? De pessoa para pessoa. A gente já falou da questão física e biológica, que o desenvolvimento é como de qualquer outra pessoa, né? Então, o que é importante é a gente saber falar sobre isso. Porque se uma menina está desenvolvendo seus seios, ela vai ver que tem alguma coisa estranha acontecendo e ela não vai saber o que é que está acontecendo, né? Se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se ela está doente, se ela não está doente. Então, assim, essas modificações corporais a gente tem que explicar bem direitinho, de forma que fique clara e não gere nenhum estresse, né? Nenhuma questão de que estou doente, de que vou morrer, de que está acontecendo alguma coisa errada comigo, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas tem alguma coisa errada, né? Então, assim, a gente tem que explicar essas mudanças corporais no momento em que elas forem acontecendo. Mas nunca a gente ficar comparando, achando que já era para ter acontecido isso ou aquilo, porque cada um tem o seu tempo, certo? Higiene e cuidados pessoais. A gente sabe que isso é uma questão bem importante, porque alguns assim, não ligam para esse lado da higiene e cuidados pessoais. Então, assim, a questão dos pais, cuidadores, né, a pessoa que está ali do lado sempre, ficar em cima dessa questão de higiene e cuidados pessoais. Por que eu falo isso em relação à sexualidade? Porque para a sexualidade isso é muito importante, né? Porque eles podem ver os com grau moderado, né? As pessoas mais arrumadas, bonitas, penteadas, com desodorante, com perfumes, e eles têm vontade de ter isso, né? Então, assim, isso gera uma questão de bem-estar para eles, de autoestima. E a questão da autoestima, a gente sabe que é uma coisa super positiva para todos os fatores da nossa vida, né? Agora a gente vai entrar na questão propriamente dita, pessoal. Ejaculação, poluição noturna e higiene. As pessoas que vivem, né, com os adolescentes, né? A gente sabe que uma hora ou outra, como a gente falou, a questão do hormônio, que é tudo é, igualzinho, vai chegar um momento em que ocorrerão essa questão da poluição noturna, ejaculação, e como a gente vai fazer essa higiene, né? Então, assim, normalmente explicar, assim como a menstruação que vem logo abaixo, que é um processo normal, que acontece com todo mundo, que não está doente, né? E orientar a forma que deve ser feita a higienização. Óbvio que, se a pessoa não tiver condições de fazer a higienização, né, a sua própria higiene, no outro dia a pessoa vai acordar meladinha, né? Então, ensinar como deve ser feita a higienização, se não tiver possibilidade de fazer ele mesmo, ajudar a fazer, né? Remover os lençóis, roupas, né? O importante é tratar isso com bem naturalidade. Eu sei que para alguns pais isso pode ser bem difícil, né? Geralmente pode ser, é mais complicado quando a gente começa a passar para essa fase sexual, mas é importante, né? E é importante demonstrar e passar essa naturalidade, que é seguro, que isso é normal, que isso acontece, que está Maria tudo Eduarda, bem. todos têm essa poluição noturna? Tem sim, a gente não tem uma idade certa para acontecer, né? Porque isso depende do corpo, como eu falei, essas mudanças corporais, essa questão tem. Mas assim, é como todo adolescente, né? Chega uma hora que os hormônios estão a mil e, dependendo da situação, pode haver a poluição noturna, né? Uhum. Ok?
Ok. Menstruação, higiene e cuidados, né? As meninas irão menstruar, a gente deve explicar também aquela situação de que tratar com bem naturalidade, né? A higiene, como deve ser feita, também se não tiver condições de fazer, a pessoa, o cuidador faz. Os cuidados que devem ter. Nessa questão da menstruação, é importante, né, a pessoa apresentar, né, dependendo do grau de comprometimento, os absorventes, né, a gente sabe que estão disponíveis no mercado, como colocar, a mãe poder colocar nela mesma, no caso se for a mãe, para mostrar como se coloca, como se remove, né? Incentivar a filha a colocar, a retirar, explicar como é essa higienização, como tirar, jogar no lixinho, né? Reforçando sempre essa independência. Mas a gente sabe que, óbvio, se não for possível, a gente faz no lugar, ok? Jogos sexuais. Os jogos sexuais são comuns, né? Vai acontecer. Isso depende da fase, né? Do desenvolvimento intelectual e cognitivo da pessoa portadora, né? Portadora não. A pessoa que com autismo, a gente vem com essa questão de bem enraizada de tempos antigos de chamar portador, né, gente? Portador a gente não pode falar. E enfim, eu parei aonde que eu até me enrolei agora. Jogos sexuais. É bem normal, o que a gente não pode é tipo. A gente vê duas pessoas com autismo. Uma pessoa que a gente vê que é mais desenvolvida, tem os seus caracteres secundários, caracteres secundários primários. Eu vou explicar para vocês, porque às vezes eu falo assim. O primário é aquele que a gente nasce, os caracteres sexuais primários, que são o pênis, vagina, esses são os primários. Secundários são seios, pelos no corpo, aqueles que se desenvolvem ao longo do tempo, certo? Então, o que a gente não pode ver é uma pessoa com seus caracteres secundários já super desenvolvido, fazendo jogos sexuais com uma pessoa que ainda não tem os seus desenvolvidos, né? Porque a gente sabe que essa curiosidade vai existir, a gente sabe que a pessoa fica curiosa, né? Porque não ficou lá atrás quando tinha os seus 3 aninhos, digamos assim, na época que era para ter tido, né? Muitas pessoas não têm numa época mais tardia. O que não pode é um menino grande, digamos, tá brincando com um menino pequeno, ou uma menina, enfim, né? A gente tem que ver se, mais ou menos, essa questão dos jogos sexuais, para ser uma coisa sadia, eles têm que estar, mais ou menos, na questão do desenvolvimento cronológico e intelectual, certo? Que é o que acontece com toda pessoa, que toda criança que fica, por quê? O que é isso? Isso é uma torneirinha, o seu pipi tá para dentro, o seu pipi tá para fora. Porque o negócio de fazer xixi de Mariana é para dentro, o de Pedro é uma torneirinha. Pronto, isso vai acontecer. O que acontece com a pessoa com autismo, isso vai acontecer quando provavelmente, né, muito provavelmente quando a gente vê, é quando ele estiver na puberdade, né? Então as pessoas acham diferente isso, mas é normal, certo, pessoal? Masturbação também é normal, a gente vê que as pessoas têm aquela questão de tocar e ficar excitado, só que, como eu falei, os impulsos sexuais são muito fortes, assim como o impulso de uma raiva. Então, o que a gente pode orientar na questão da masturbação? Voltar para aquela questão do público-privado, como deve ser feito, em que situações deve ser feito, né? Orientar para que seja feito, isso se a gente souber que está sendo feito, né, gente? A gente pode chegar, olha, se você se masturbar, óbvio que não. Mas assim, a gente sabe que quando a gente percebe que a pessoa está fazendo aquela manipulação, né? A gente sabe que é importante uma intervenção, uma orientação, porque muitas vezes eles fazem a masturbação, eles praticam a masturbação de forma excessiva. E devido à desordem, né, podem machucar os meninos e as meninas. Então, assim, a gente explica quando a gente vê que está acontecendo aquela situação, ó, vamos fazer isso pode ser feito, mas pode ser feito em tal lugar, de tal forma, né, orientar direitinho, certo, pessoal? Na questão dos meninos, muitas vezes, já há a orientação de colocar o preservativo durante a masturbação. Eu vou explicar para vocês. Porque além de facilitar a questão da higienização depois da masturbação, isso já vai educando o menino para, na hora do sexo, ele utilizar o preservativo na hora da masturbação. Ou seja, ele vai vincular essa questão de, na hora do sexo, eu tenho que botar o preservativo. Então, a questão do IST
gera mais segurança, certo? A gente, questão de relação sexual também, para alguns é mais difícil, né? A gente leva essa questão da relação sexual para as pessoas que têm um grau mais leve, né? Porque a gente sabe que se a pessoa tem um grau mais comprometido, relação sexual já é uma questão de estupro e de abuso, né? Questão de relação sexual a gente só pode ter quando é questão de grau mais leve, que é quando a pessoa já tem o real discernimento para praticar o sexo de forma consensual. A pessoa está, né, ciente dos seus desejos, das suas vontades, né, das suas sensações e pode opinar sobre, se manifestar sobre a vontade de manter relações sexuais. Fora desse contexto, é questão de abuso ou estupro, né? Vamos lá, namoro e casamento também, né? É mais comum. Namoro a gente viu, já eu falei rapidamente sobre a questão do namoro, que geralmente varia de pessoa para pessoa. O entendimento de namoro é bem livre, né? O que a gente tem por entendimento de namoro, eles não têm, alguns já têm um grau mais leve, já tem capaz de, inclusive tem essa necessidade de namorar com mais outras pessoas da idade dele, ver que outras pessoas estão mantendo relacionamentos, os amigos da escola estão tendo relacionamentos, ele também quer ter relacionamento, e aí vai falar com quem, né? Então, assim, os pais que começam dessa orientação desde pequenininho, aquelas orientações necessárias, né, para que a pessoa cresça com orientação sobre sexualidade de forma sadia. A gente sabe que cada, né, coisinha que eu falei, a gente sabe que tem uma idade, um momento certo para a gente entrar naquele assunto. Também, não só a idade cronológica, a idade do desenvolvimento sexual. Estou sempre lembrando isso. Ok, pessoal? Gravidez e contracepção, né? A gravidez também só é uma gravidez ok quando a pessoa pode, né, externar, falar sobre a sua vontade e o seu desejo de ter um filho. Fora disso, dessas questões, a gente vê como uma situação de abuso sexual, porque uma pessoa que tem um grau de comprometimento alto, a pessoa não tem como dizer que quer ter um filho, né, que inclusive que quer manter uma relação sexual. Então, a gente já descarta essa possibilidade, né, de gravidez numa pessoa com grau alto de autismo, ok? Agora a gente vai entrar na questão do abuso sexual, incesto e estupro. Um dos principais fatores que a gente pode utilizar, a principal ferramenta para a gente utilizar essa questão de prevenção de abuso sexual, de incesto e estupro, é justamente a educação sexual. Essas questões que eu falei sobre aquelas orientações necessárias, elas são de extrema importância, né? Você chegar para a pessoa, explicar o que é público e privado, o que você pode fazer dentro de casa, o que você não pode fazer dentro de casa, aonde você pode tocar nos coleguinhas, aonde você não pode tocar nos coleguinhas, que você tem que trocar de roupa dentro do quarto, né, ou no banheiro, que você não pode andar pelado dentro de casa. Essas questões, né, elas são um grande, é um fator, assim, preventivo, né, pior de prevenção contra o abuso sexual, né? A gente vê algumas características de quando a pessoa sofre abuso sexual, quando ela muda o seu comportamento, né? Ou seja, quando a gente vê que a pessoa está saindo muito da rotina, a criança está saindo muito da rotina, o adolescente está saindo muito da sua rotina, chora demais, evita muito alguns companheiros, alguns parentes, porque a gente vê que em muitos casos são pessoas do próprio convívio, né? Ir para a escola, é sempre bom estar ligado nos professores, conversar com os professores, ver se está tudo direitinho na escola, como está o comportamento, se está andando com os mesmos coleguinhas, se tem se mantido isolado, isolada num grupo, do grupo mais no cantinho, né? Isso tudo são fatores de prevenção, isso é bem importante para a gente dar essa orientação, poder falar a questão do público e privado, porque quando eles chegarem em casa, se alguém tocar na parte privada, privada dele, ele vai poder falar, mãe, aquela parte privada, pai, aquela parte privada, eu não peguei, pegaram em mim. Pode acontecer, a gente não sabe se ele vai conseguir falar sobre isso, verbalizar, mas às vezes, muitas vezes sim, né? Ou então a questão de você tocar muitas vezes numa parte privada do coleguinha pode facilitar com que o coleguinha toque na sua parte privada também. Então dizer, não toque, não pode aqui, não pode assim, não pode assado. A questão dos jogos sexuais, as curiosidades em relação ao sexo vão surgir, mas é bom ficar atento à questão da discrepância da idade de desenvolvimento sexual, como eu disse, né?
É muito importante isso, porque a gente sabe a questão da vulnerabilidade, né? Como eles estão vulneráveis, tanto os meninos como meninas. E muitas pessoas se aproveitam dessa situação. Então, assim, a pessoa tem que ficar bem atenta a esses cuidados, né? Principalmente mudanças de comportamento, humor, rotina, né? Muitas crianças fazem xixi na cama que não faziam. Essas questões são indícios bem importantes, certo? Ver questão de escola, como eu falei, se for para alguma terapia fora de casa, tá sempre em contato, ver como é que tá a rotina e se está tudo certinho, certo? E assédio, essa questão de assédio é bem importante. A gente fala da questão do abuso, do incesto, do estupro, que é a questão como se ele sofresse. Como se ele sofresse, não, ele sofrendo a situação. E a questão do assédio é justamente essa situação que eu falei para vocês. Muitas vezes eles são mal interpretados, né? Por causa da sua inabilidade social, né? De regras sociais. Então, eles não sabem o que é permitido, o que não é permitido, o que pode fazer em tal local, naquele local. Então, às vezes, eles brincam, têm uma intimidade excessiva, que óbvio que não é excessiva, né? Ele aperta o seio da tia, beija um bumbum da babá, de uma cuidadora, de um cuidador, enfim. Mas é assim, as pessoas fazem, ele é tarado, eles são hipersexualizados, essa criança não quero mais aqui comigo, não, adolescente. Então, assim, gente, isso não configura assédio. Se a pessoa não sabe o que está fazendo, não é assédio sexual. A gente precisa explicar para as crianças e educar as crianças, né, para elas saberem o que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? Tanto para a questão de evitar que seja abuso e a questão de assédio. Eu acho que essa falta de informação, né, sobre as pessoas com autismo é que propaga essa desinformação de que eles são pessoas hipersexualizadas, com controle sexual, sem controle sexual, que são impulsivos, que são tarados e taradas, loucos. Essas coisas não existem, gente, né? Então, assim, às vezes a gente até pai e mãe, a gente não sabe dessa situação, né? Porque a gente simplesmente não teve uma conversa naquela fase do desenvolvimento, quando deveria explicar as coisinhas, e de repente, quando eles chegam na idade da puberdade, que vem aquela dosagem de hormônio, aí é quando ele vai, aquela criança de 3 aninhos está guardada ali, e ele faz bum, o que é isso? Né? E aí os toques excitam, os bumbuns, os peitos, as situações se excitam, né? Os jogos sexuais com os coleguinhas da idade dele já não são joguinhos que se dissipam por ali. Então, assim, gera curiosidade, geram abraços mais calorosos, né? Muitas vezes essas relações com amigos do mesmo sexo nessa idade é bastante normal, né? Porque acontece essa questão da intimidade, da descoberta, né? A pessoa vai olhar dentro da cueca do outro também e ver que ficou excitada ali sem querer. A pessoa não vê como uma maldade, né? É importante a gente falar também que nessa questão do namoro, muitas vezes, eles não têm essa questão de, de sexo oposto, né? Eles estão mais vinculados, porque eles não estão focando na relação sexual, nem sabem o que é relação sexual. Então, nessa questão do namoro, a gente vê muito, eles são mais voltados para as trocas de afetos. Então, assim, se eu me identifico, se eu tenho mais afetividade com Maria, eu vou querer estar junto de Maria e eu vou estar sempre me abraçando com Maria, posso vir a beijar Maria, posso ter um relacionamento com Maria. Então, assim, se for com João também. Então, assim, eles não conseguem entender essa questão de sexo. É a questão de afetividade, de comunicação, inclusive pela questão de uma carência maior, né? Porque muitas vezes eles são tão. É a questão do estigma, né? Eles são tão estereotipados e são tão colocados de lado que quando uma pessoa chega oferecendo carinho, afeto, eles aceitam aquilo, né? Com bom grado. Essa é outra situação que a gente tem que também levar em consideração na questão do abuso, né? A questão da carência, da necessidade de afeto. Muitas pessoas agem de má fé e se aproveitam dessa fragilidade para cometer esses abusos. Ok, pessoal? Deixa eu correr aqui, que a gente já está na horinha. Aqui é a questão da deficiência, né? Seja ela intelectual, estou falando de toda uma forma, que é a lei de inclusão, que fala sobre isso, não afeta a plena capacidade civil da pessoa.
ela pode se casar, ter união estável e exercer direitos sexuais e reprodutivos. Ela pode ter o direito de decidir quantos filhos quer ter, né? A questão ter informações sobre a sua reprodução familiar, o planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. Exercer o direito à família, à convivência familiar, comunitária, exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela, à adoção como adotante, adotando em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Eu esqueci de falar para vocês na parte de gravidez e contracepção, da questão da contracepção, né? De preferência que essa questão da contracepção, né, com as meninas, seja feita de alguma forma que as mães, ou cuidador, pai, familiar, consiga ter acesso e exercer uma fiscalização, um controle, para ver se está sendo de forma adequada, né? As mais indicadas, mais utilizadas, geralmente são o anticoncepcional, né? As injeções de progesterona, que são dadas de 3 em 3 meses, e o DIU, certo, pessoal? Aqui deixei para vocês alguns livrinhos que eu trouxe para vocês verem, que traz esses assuntos de educação para sexualidade para crianças, de forma bem leve. Pessoal, é isso, para a gente finalizar rapidinho. Tem 2 séries também que eu indico, que é o Atypical, que eu acho que vocês conhecem, e tem o Amor no Espectro, que tem na Netflix. Ele é como, não sei se vocês conhecem, mas ele é como se fosse um reality show, e ele traz algumas situações da questão dessa fase do namoro, da necessidade deles conhecerem outras pessoas, às vezes contratam um profissional para ensinar a ter esses primeiros contatos com as meninas, com os meninos. Então é bem interessante esse documentário aqui. É bem bacana esse reality que eles é uma série da Netflix. E aqui, né, já está com o horário estendido, mas de toda forma, eu deixei meus contatos aqui, porque se vocês tiverem dúvidas, aqui é meu e-mail e embaixo o meu Instagram. Vocês me seguem lá. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, vocês podem perguntar para mim. E é isso. Agradeço vocês a oportunidade de estar falando. Espero que eu tenha colaborado, contribuído com algum conhecimento a mais, né? Essas trocas que são bem importantes. E estou à disposição de vocês, caso vocês precisem de alguma coisa, tá certo? E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar lá, tá certo? Beijo para vocês e boa noite.